Então, muito boa noite a todos, aos que estão aqui presentes, também aqueles que nos estão a seguir através da internet. Dou as boas-vindas a esta iniciativa que é realizada em parceria com a Rede Mundial de Oração do Papa em Portugal, com o Centro Académico de Braga e a Arquidiocese de Braga. O tema que aqui nos traz hoje tem como motivo a intenção mensal que o Papa Francisco propõe a toda a Igreja através da sua Rede Mundial de Oração. E neste mês de março, o Papa Francisco dirige o nosso olhar para as comunidades cristãs, em particular as que são perseguidas, para que sintam a proximidade de Cristo e para que os seus direitos sejam reconhecidos. Desde há 2 anos que a equipa da Rede Mundial de Oração do Papa, que apoia a direção do Centro Académico de Braga, tem vindo a promover mensalmente um conjunto de iniciativas que ajudam a refletir sobre a intenção do Papa nesse mês. A conferência de hoje, O Cristianismo na Europa, Presente e Futuro, é a nossa proposta de reflexão para este mês. A perseguição aos cristãos por causa da sua fé é hoje uma duríssima e trágica realidade em tantos lugares do mundo, para a qual Francisco nos chama a atenção na última edição de O Vídeo do Papa, referindo que existem hoje mais mártires do que nos primeiros tempos do cristianismo. Este tipo de perseguição violenta não acontece no nosso país, nem faz parte da nossa realidade diária. Porém, damos-nos conta que na cultura europeia secularizada em que hoje vivemos, existe um forte condicionalismo à expressão pública da fé cristã, remetendo-a para a esfera do privado e diminuindo o impacto social da voz da Igreja, numa oposição aos valores que a Igreja propõe, valores como a família ou a dignidade da vida humana desde a sua concepção até à sua morte, e que são temas que têm ocasionado acesos debates na opinião pública, desde dentro e fora da Igreja. A este condicionalismo social e cultural junta-se também nos dias de hoje a questão do diálogo com o Islão, com o crescimento da comunidade islâmica em vários países europeus e as dificuldades e desconfianças que se têm gerado. Agora, mais recentemente, nos últimos anos, mas também em particular nas últimas semanas, assistimos atónitos à explosão dos casos de abusos sexuais por parte de clérigos e pessoas consagradas que abalam profundamente a credibilidade da Igreja. E por isso estas situações colocam-nos hoje perguntas muito sérias sobre o futuro do cristianismo na Europa e, consequentemente, de como é que nós hoje, cristãos, devemos entender o momento presente e procurar neste contexto o nosso lugar e o horizonte futuro que acreditamos que Deus certamente nos estará a apontar. Para nos ajudar a situarmos no contexto onde hoje vivemos o cristianismo e os seus desafios, temos o privilégio de ter connosco o jornalista inglês Austin Ivray, a quem desde já agradeço, em nome da organização, a disponibilidade para estar connosco. Austin é um especialista em assuntos políticos e religiosos e comentador de assuntos católicos para vários meios de comunicação internacionais. Foi cofundador do projeto Catholic Voices, um projeto que prepara comunicadores católicos para apresentar a visão cristã de temas polémicos nos meios de comunicação social. É considerado um dos biógrafos mais completos do Papa Francisco, com a publicação do seu livro O Grande Reformador, que resultou de um seu intenso trabalho de pesquisa de fontes, tornando-se atualmente um dos mais habilitados conhecedores do pensamento de Francisco e da sua visão da Igreja face aos desafios do mundo atual. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, queria agradecer, na pessoa do Padre Tiago Freitas, o acolhimento por parte da Arquidiocese de Braga ao disponibilizar o Espaço Vita para a realização deste evento. Agradeço também a colaboração dos parceiros de comunicação do Secretariado Nacional do Apostolado da Oração para esta iniciativa. Agradeço o Jornal Diário do Minho, na pessoa do Padre Paulo Terroso, e o Ponto SJ, o Portal dos Jesuítas em Portugal, na pessoa do seu diretor, o Padre José Maria Brito. Depois, no final da conferência, o Padre Tiago Freitas moderará um tempo de perguntas que os presentes queiram fazer e fará o encerramento. Por isso, obrigado mais uma vez a todos pela vossa presença. Austin, também muito obrigado e passo-te a palavra. Muito obrigado, Padre António. Muito boa noite. Obrigado pela vossa presença e pela grande
acolhida. Três coisas preliminares. Uma é que me parece que os organizadores têm um grande sentido de humor em convidar um inglês de falar de Europa neste momento. A segunda coisa é que eu adoro Portugal e gosto imenso do português, mas deveria pedir desculpas porque o meu português não é muito usado, não tenho muita oportunidade de praticá-lo. Então é mais que possível que durante esta conferência vai haver muita interferência de outras línguas, inglês, italiano, espanhol, qualquer coisa pode acontecer. A terceira coisa que queria dizer antes de começar era que, em verdade, eu não tenho ideias próprias. Hoje fizemos uma entrevista com a diocese e me estavam perguntando as minhas opiniões sobre várias coisas. E eu sempre começava as minhas respostas dizendo o Papa Francisco acha que... E acho que nesta altura existe só para comunicar o pensamento do Papa. E nisto procuro ser, para fazer uma distinção que faz o Papa Francisco muito, procuro ser mediador e não intermediário. Não? O mediador é uma pessoa que facilita o acesso a, não? E o intermediário é uma pessoa que tenta crescer à expensas dos outros. Não? Então, procuro ser mediador no sentido que espero ajudar simplesmente com o acesso ao pensamento do Papa Francisco. E, sobretudo, queria falar da sua visão do momento em que está a Igreja neste momento, o seu discernimento nesta época muito turbulenta para a Igreja. E é uma época de turbulência, de tribulação, para usar uma palavra que ele mesmo usa. E a turbulência, a tribulação vem de duas partes principais, né? A secularização, as mudanças, o pluralismo, a fragmentação da sociedade. Né? E segundo as revelações dos fracassos e os maus da Igreja mesma, não? Da instituição e das pessoas, sobretudo nesta crise de abuso sexual, estes fracassos que se têm enraizado nas últimas décadas, mas que de alguma maneira, estão a furar o presente. Há uma coisa verdadeiramente notável do último ano, de 2018, é como as revelações são sobre as décadas anteriores, mas parecem de agora, e os médios tratam o assunto como se fosse agora. Então, é bom pensar o que se nos está pedindo Deus em tudo isso, o que está exigindo o Espírito Santo da Igreja neste momento, porque com tanta turbulência sempre deve haver, digamos, uma razão e também uma graça de conversão. Então é isso que queria comunicar esta noite. A quarta-feira da semana passada, o Papa Francisco estava a falar com o clero da Roma. Todas as quaresmas, começa a quaresma com um intercâmbio normalmente de uma hora e meia com sacerdotes de Roma. E normalmente são perguntas e respostas, mas esta vez só ele falou durante uma hora, um discurso que só existe neste momento em italiano, muito, muito forte. E queria compartilhar só duas frases. Ele disse, falando da crise do abuso sexual, né? É evidente que o verdadeiro significado do que está acontecendo se tem que procurar no espírito do mal, do inimigo, que atua, que está a obrar, não, com a pretesa de ser o padrão do mundo. Então, não desencorajarmos disso. Não? O Senhor está actuando para purificar a sua igreja. Nos está convertendo, há um processo de conversão. Não? E isto resume bastante bem a sua visão do momento, que é um momento de conversão. Há uma graça que nós temos que abrir-nos a essa graça e deixar-nos convertir. E há também muita resistência a essa conversão. E o seu rol é, digamos, de um diretor espiritual de uma igreja que está em um retiro e se tem que passar por esse período. O que é interessante é que depois de dizer isso mencionou
o capítulo 16 do profeta Ezequiel e diz que ci farà bene prendere, scusi, italiano, nos fará bem tomar hoje o capítulo 16 de Ezequiel. Questa è a storia da igreja. Esta minha história também disse, é também a história de todos nós. O capítulo 16 de Ezequiel é a história do Israel, mas a metáfora é Israel como uma mulher muito favorecida por Deus, adorada, rica, bela, e ao final, mas ela se põe, é orgulhosa, se esquece de Deus, se converte numa prostituta. E Deus, muito arrabiado com ela, mas a perdoar e com a misericórdia, digamos, a converte. Né? Então, ele tem falado, o Papa Francisco tem falado da sua própria experiência de adolescente, de experimentar essa vergonha e, através dessa vergonha, de abrir-se à misericórdia de Deus. E esse é basicamente o processo de conversão. É muito interessante que esta é a primeira vez que eu soube que ele tem mencionado este mesmo capítulo em relação à igreja. Mas me parece que é fundamental. Não? Então, a vergonha da igreja, que é uma vergonha real neste momento, com todos estes escândalos e revelações, há uma graça nessa vergonha, que é a possibilidade de abrir-se à graça que, através da misericórdia de Deus, tem a capacidade de converter a igreja. Bom, vou dividir isto em 3 partes. A primeira parte vou explicar o discernimento do Papa sobre a modernidade, que é basicamente o discernimento, o diagnóstico da Conferência da Aparecida da América Latina de 2007. E na segunda parte queria sugerir no fundo, a primeira parte é o que é a conversão pastoral e por que existe a necessidade de que a igreja tenha uma conversão pastoral. Em que se tem errado para necessitar essa conversão. Segundo, como é uma igreja convertida, como é uma igreja mais pastoral, mais misericordiosa. E por último, uma parte breve, vou explicar como esta crise de abuso sexual está a ajudar a esse processo de conversão pastoral. Eu expresso assim que está acelerando o processo da conversão pastoral. Isto é o objetivo das minhas palavras esta noite, ok? Vou começar. Como é que o Papa vê o mundo contemporâneo? Como é que vê a modernidade? Francisco pode ser muito jovial, energizado pela esperança, é uma figura de muita esperança, mas não é um Papa liberal, não é um Papa optimista, não tem uma visão optimista da modernidade, no sentido de que não acredita, digamos, no progresso inevitável da história. Tem uma concepção, de facto, severa, até apocalíptica da modernidade contemporânea, como um triunfo da tecnocracia globalizada, que está desintegrando instituições e desfazendo vínculos de pertença. Então, vê o crescente desligamento da cultura e do direito ocidentais do ethos cristão, não? Como fruto desta tecnocracia. E a sua visão tem muito a ver com o livro de Romano Guardini, de 1950, que se chama El ocaso del mundo moderno, em espanhol, não? The End of the Modern World, em inglês, que seria o fim do mundo moderno, não é? Onde Guardini vê um futuro de uma tecnocracia cada vez mais forte e uma sociedade cada vez mais secular e um cristianismo mais humilde, desprovisto, desligado, digamos, do poder, e um bocado do futuro entre a tecnocracia e um cristianismo humilde. E eu acho que esta é basicamente a sua visão. Mas para dar um exemplo da sua visão, ele fez um discurso na Universidade Católica de Santiago de Chile, o ano passado, em janeiro, em que falou em uma linguagem normalmente associada a uma perspectiva muito conservadora, né? Do colapso cultural depois de 1968, a perda da percepção de povo, de família, de nação, além de advertir que a vida se tornaria cada vez mais fragmentada, conflituosa e violenta. Né? Digamos, tem essa visão bastante apocalíptica do futuro. Muito interessante é que a resposta dele
não é uma resposta defensiva, não é uma resposta de resistência, mas justamente todo o contrário. Para ele, isto é precisamente o momento de sair em missão, a escancarar as portas. Lá fora não é uma razão para erguer a ponte levadiça, sim para construir pontes e lançar balsas de salvamento, bem como para reconstruir a partir de baixo. É uma chamada, enfim, a evangelizar. Precisamente numa época de turbulência, de tribulação, é o momento de evangelizar. E ele tem falado muito disso, falou com os jesuítas o ano passado. Ele disse, estou convencido que o Senhor está chamando a igreja nesse momento a sair a evangelizar. Então, a opção de Francisco, se podemos usar essa expressão, essencialmente, de onde é que vem? Vem do grande encontro dos bispos latino-americanos de 2007, em Aparecida, no Brasil, do Santuário de Aparecida, onde o CELAM, que é o episcopado latino-americano, teve a sua primeira reunião continental depois de 25 anos. Foi um momento muito, muito importante. Então, para Bergoglio, que teve um papel muito importante em Aparecida, e para os outros obispos presentes, Aparecida foi uma experiência, sobretudo, pentecostal, no senso de que foi uma experiência direta do Espírito Santo. Chegaram os obispos lá, preocupados, abatidos, confusos, falando da modernidade terrível que as igrejas estão a... Tudo isso, não? Então, esse discurso ao qual estamos muito acostumados. Mas terminam o encontro com outra linguagem, uma visão muito energética, optimista, evangelizadora, cheio de esperança, não? E também um fruto muito consenso e unidade dentro desse grupo de 300 obispos. É dizer, terminaram o encontro em consolação. E para Bergoglio, um grande leitor dos Espíritos, ele viu nisso o actuar do Espírito Santo. E por isso, quando aleitaram 5 anos depois, 6 anos depois, em 2013, ele não tinha nenhuma dúvida que o Espírito Santo estava a chamar a Igreja Latino-Americana para compartilhar estes mesmos frutos para a Igreja Universal. Então, a Aparecida foi fruto do mais sofisticado discernimento dos sinais dos tempos já acontecido na Igreja em qualquer parte do mundo. Estou convencido disso. Depois de ter estudado também as origens da Aparecida, os muitos encontros antes e os muitos estudos que fizeram da modernidade e porque a Igreja não pode comunicar, é muito, muito sofisticado. Ninguém fazia isso na Europa, nos Estados Unidos, nem em nenhum lado. Não? Agora, o diagnóstico que fizeram da modernidade não foi muito diferente do diagnóstico que todos temos feito. Identificaram o que nós chamamos a modernidade líquida, né? Que as forças da tecnocracia e a globalização estavam acabando com a pertença débil do cristianismo cultural, ao mesmo tempo que traziam um novo pluralismo, junto com novas formas de exclusão social e econômica, acompanhadas de concentração de riqueza. E a Conferência da Aparecida não falou de uma era de mudança, senão de uma mudança de era. Não uma época de cambio, sino um cambio de época, em que uma nova turbulência engendrada por uma nova fase de modernidade marcada pela informação digital e não pela indústria, pelo digital e não pelo mecânico, não? Estava apresentando desafios inteiramente novos. Então, a Conferência da Aparecida pressupôs que o cristianismo está sendo arrancado para fora do direito e da cultura, sob a pressão do individualismo secular trazido pela tecnocracia globalizada. E Aparecida advertiu, não resistiria aos embates do tempo uma fé católica reduzida a uma bagagem, a um elenco de algumas normas e de proibições, a práticas de devoção fragmentadas, a adesões seletivas e parciais das verdades da fé, a uma participação ocasional em alguns sacramentos, a repetição de princípios doutrinais, moralismos brandos ou crispados que não convertem a vida dos batizados. Muito forte isto. Isto
tudo isso vai para fora, não vai sobreviver. O cristianismo cultural está a morrer, digamos, né? Então, acrescentando que falava da necessidade da passagem de uma pastoral de conservação para um ministério pastoral missionário, que exige reformas espirituais, pastorais e também institucionais, para fazer com que a igreja se manifeste como mãe que vai ao encontro, uma casa acolhedora, uma escola permanente de comunhão missionária. A conferência conclamou a repensar profundamente a missão e a presença da igreja em base a um encontro pessoal e comunitário com Jesus Cristo que desperta discípulos e missionários. Então, a ideia aqui básica é que os mecanismos de transmissão tradicionais de fé estão quebrados. Normalmente a fé se tem transmitido através da lei, do direito, da cultura, da família. Mas tudo isto está sendo fragmentado. Não? Então, o que disse o cardeal Bergoglio quando voltou para Buenos Aires era que o elemento próprio da mudança da época é que as coisas não estão mais em seu lugar. A maneira de nos situarmos na história mudou. Longe de lamentar ou condenar a situação, disse o Bergoglio, a Aparecida reconhece que não tem as respostas aos problemas. É por isso que me convido para discernir, à luz do Espírito Santo, de que maneira devemos nós pôr a serviço do reino nessa realidade. O reconhecimento público de que não se sabe exatamente o que se deve fazer é um ato de profunda humildade. Então, chegamos a um momento em que a igreja pode identificar o que está a acontecer e a resposta não tem resposta. Não há resposta, porque é uma coisa tão turbulenta que a igreja está chamada a discernir. E aqui está o ponto, para mim, muito, muito importante. O grande contributo da Aparecida e a diferença entre a igreja latino-americana e a igreja europeia e a igreja norte-americana. A reação à mudança rápida não deveria consistir em lamentação ou raiva ou planos de resistência, mas em discernimento. O que o Espírito Santo está pedindo da igreja desta época de mudança rápida e liquidez? Eu resumo porque sou jornalista e gosto das frases curtas e superficiais. Eu resumo assim: em vez de lamentar ou resistir, a tarefa era discernir e reformar. Não lamentar e condenar, mas discernir e reformar. Discernir o que nos está pedindo o Espírito Santo? Reformar. Como é que a igreja devia cambiar para poder evangelizar esta mudança de época? Então, Bergoglio continua falando de uma série de critérios oferecidos por Aparecido, em cujo cerne se encontra uma conversão pastoral que implica uma mudança de mentalidade, de atitudes e de comportamentos. O câmbio de época é um convite para recolocar Cristo no centro. Diz Aparecida, para nos converter em uma igreja cheia de ímpeto e audácia evangelizadora, temos que ser de novo evangelizados e discípulos fiéis. Somos chamados a recomeçar a partir de Cristo, a reconhecer e seguir sua presença com a mesma realidade e novidade e o mesmo poder de afeto, persuasão e esperança que teve seu encontro com os primeiros discípulos. E resumiu isso na seguinte afirmação: uma igreja de orientação missionária vive uma constante conversão pastoral que leva a assumir novas atitudes e formas de evangelização. E depois, em Buenos Aires, ele faz uma lista de características dessa igreja, que basicamente se vê que é a base da Evangelii Gaudium. Da Aparecida Evangelii Gaudium é muito clara a conexão. Uma dessas características era a ação pastoral com coração samaritano, que vai ao encontro das pessoas nas suas necessidades e sofrimentos concretos. Ele vê o desarraigamento, não? De três formas principais. A fragmentação à qual a igreja tem que responder. Primeiro, em termos
afetivos, no sentido de que a dissolução dos vínculos de pertença das famílias, das comunidades e instituições está produzindo uma profunda angústia emocional, coisa que os psicólogos todos dizem. Isto não é para nada controvertido. Em termos existenciais, no sentido de que é mais difícil ter uma identidade e uma autopercepção clara. É mais difícil, neste contexto, fazer planos, pensar no futuro, não? E construir um rol. E em termos espirituais, na perda da transcendência de sinais e símbolos que conectam o presente com o eterno, que a secularização está trazendo. Então, como bom samaritano, a resposta da Igreja a essa vulnerabilidade também tem que ser tríplice, não? Ajudar as pessoas a se reconectar com a criação e o mundo como criaturas de Deus, Laudato Si, a conhecer diretamente seu amor e misericórdia, a vivenciar a família e a comunidade e os vínculos de confiança e amor incondicional que construem resiliência, caráter e autoestima. E ajudar as pessoas a encontrar refúgio, lugares de paz, privacidade e oração seguros das pressões incessantes do paradigma tecnocrático. Não? Então, ele tem aqui uma visão de como a Igreja precisa de responder às necessidades do momento. E se pode deduzir desta lista muitos dos ensinos do pontificado. Não? Agora, Francisco tem insistido constantemente na necessidade de que a Igreja seja próxima e concreta. Vicinanza concretezza in italiano. No? Numa sociedade líquida e tecnocrática, a Igreja precisa mostrar um Deus que atenta ao particular, à pessoa, às realidades e não às ideias. Proximidade e concretude são os sinais da encarnação. Não? É assim que Deus salva. Bergoglio vem insistindo nisso ao menos desde 1997, quando falou no Sínodo das Américas sobre o desencantamento do mundo contemporâneo. Ante uma falta de esperança, o Senhor fica tocado, deixa-se e aproxima. E diz, precisamos redescobrir sua maneira de aproximar-se a fim de evangelizar. No fundo, evangelizar é reproduzir o sinctac basis do Senhor, o fazer-se cercano e concreto. Não? No fundo, a tarefa da Igreja neste contexto é oferecer oportunidades para experiências de Jesus Cristo, experiências religiosas, do encontro com Jesus Cristo. Não? Então, o que estava a identificar neste diagnóstico era também que a Igreja se tinha errado de alguma maneira. Não? Há uma biografia intelectual de Francisco, agora de Massimo Borghese, que recomendo, onde ele fala do desvio eticista da Igreja. Também aparece em Evangelii Gaudium, quando o Francisco fala de eticismo sem bondade, né? Que no fundo é uma estratégia para a resistência e não para o renascimento. A Igreja pode se opor, a Igreja frente à secularização, ao relativismo, tende a enfatizar os princípios éticos e morais. Não? É uma tendência, uma reação em contra. Mas o problema é que se termina apresentando o cristianismo como se fosse uma ideia, uma ideologia, uma série de preceptos morais. Bento XVI compartilhava esse discernimento quando ele, ao início da sua primeira encíclica Deus Caritas Est, diz, não, que no início de ser cristão, não há uma decisão ética, uma grande ideia, mas um encontro como um acontecimento com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. É um encontro com uma pessoa que cambia o rumo decisivo, cambia o horizonte. Né? Para explicar isto melhor, e eu mencionei isto no Grande Reformador, Cardeal Bergoglio falava em Buenos Aires, em um retiro, do momento em João capítulo 8, quando a mulher é perdoada pelo seu adultério por Jesus. Não? Então, Bergoglio pergunta,
O Evangelho não diz, mas a vocês lhes parece que essa mulher voltou à sua vida de promiscuidade. Diz que o Evangelho não diz, mas vocês podem estar seguros que não. Porque ninguém que tem recebido tanta misericórdia é capaz de desviar-se da lei. É dizer que a transformação moral e ética, que é a consequência do encontro com Jesus Cristo. Aí está a coisa. Então, o problema com a igreja, finalmente, podia oferecer as consequências éticas e morais, mas não o encontro. E era necessário, neste contexto, oferecer o contexto. Porque viu que a moralidade cristã tão frequentemente foi reduzida a um preceito. Não? É precisamente por isso que tinha tido uma reação na secularização, não? Digamos, em vez de tratar o relativismo como uma filosofia errônea contra a qual era necessário argumentar, Bergoglio discernia nele uma rebelião contra o autoritarismo moral, uma rejeição do cristianismo que é representado equivocadamente como um código moral que exigia um esforço titânico, não? E não uma resposta do coração à experiência da misericórdia de Deus. Então, isto é basicamente o análise, o diagnóstico, o discernimento que fez o Papa Francisco, não? E o que fez a Aparecida, que a Igreja tinha caído em um moralismo e o que precisa é recuperar o encontro com Jesus Cristo, que no fundo é um encontro com a misericórdia. Não? Então, ele na reunião dos cardeais antes do conclave, não? Bergoglio falava de um homem, do próximo Papa, como um homem que, mediante a contemplação de Jesus Cristo, a partir da adoração de Jesus Cristo, ajuda a Igreja a sair de si mesma na direção das periférias e ajude a ser a mãe frutífera que vive da doce e consoladora alegria de evangelizar. Né? E os cardeais que tinham estado com ele na Aparecida reconheceram essas palavras, porque foram quase idênticas às palavras que ele falou em Aparecida, né? Quando ele disse que o Espírito Santo conduzia a Igreja na direção de toda a periferia humana, de dor, injustiça, ignorância, solidão, que clamava por ser evangelizada. O efeito do Espírito Santo, afirmou naquela ocasião, era libertar a Igreja da suficiência do nosso próprio conhecimento, que leva à gnose, e a impeli-la a evangelizar. Liberta-nos de nos tornarmos uma igreja autorreferencial, como a mulher encurvada no Evangelho, que não faz outra coisa a não ser olhar para si mesma, enquanto o povo de Deus está em outro lugar. Uma igreja autorreferencial, encurvada, é basicamente uma instituição que se tem separado do povo de Deus. Ok, segunda parte. O que é que significa ser, então, uma igreja pastoral, missionária, misericordiosa? Numa missa celebrada em Paraguai em julho de 2015, Francisco convidou as pessoas a não ver a missão e a evangelização em termos de planos e programas, estratégias, táticas, técnicas, como se elas dependessem dos nossos argumentos. E disse assim: na lógica do Evangelho, não se convence com os argumentos, com as estratégias, as táticas, mas aprendendo a alojar, a hospedar. Não? Ao fundo, é isso. A evangelização é oferecer a acolhida de Deus. Não? Então, a evangelização tem que ver com a criação do espaço para essa conversão, oportunidades para que a graça alcance as pessoas. Não? Abertura à graça, à integração. Muitas das reformas e das iniciativas do Francisco, estou a pensar nos sínodos sobre a família sobretudo, não? Amoris Laetitia, o seu documento sobre a família, o Jubileu de Misericórdia, tem essa finalidade de incentivar a abertura à graça, para a graça. E esta é a razão principal pela resistência forte a este Papa, é que está abrindo, digamos, os canais da graça. Como ele diz no capítulo 2 de Amoris Laetitia, durante muito tempo pensamos que com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias,
consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as vidas compartilhadas. Não se ajuda as pessoas a casar e a ficar casadas simplesmente opondo-se às leis sobre o divórcio ou defendendo o princípio da insolubilidade. A Igreja, insistindo na indissolubilidade, não tem tido muito sucesso. Na Igreja mesmo o estágio de divórcio é muito alto. Temos que passar de sempre insistir e falar, a outra forma de ajudar as pessoas, de uma forma mais direita. As pessoas precisam de ajuda. Elas também estão recebendo essa ajuda em situações que talvez estejam longe de serem ideias. A palavra graça aparece quase 30 vezes em Amoris Laetitia, que não apenas ensina a verdade sobre o matrimônio. A verdade sobre o matrimônio está em toda a Amoris Laetitia, em todas as páginas. Mas a finalidade do documento não é ensinar a doutrina sobre o matrimônio, senão de mostrar como a graça de Deus nos possibilita viver vidas de amor que se doa. O acto de sair a oferecer a oportunidade para a gente encontrar a graça, esta é a evangelização. Uma comunidade evangelizadora, diz o Papa Evangelii Gaudium, vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força divulsiva. Por isso, a Igreja em saída é uma Igreja misericordiosa, porque oferece a experiência do encontro de Deus. Agora, se vem no magistério de Francisco que a misericórdia é sempre cercana e próxima e concreta. Não é uma ideia, senão uma ação. A misericórdia sempre é uma ação. No capítulo 8, a Amoris Laetitia oferece um paradigma para a Igreja evangelizar no mundo em fluxo. Um movimento tripartite de acompanhamento, discernimento e integração. Mas Francisco também usa outra fórmula que é muito parecida. Por exemplo, falando sua mensagem para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado ano passado, falava de acolher, proteger, promover e integrar. 4 passos, mas é basicamente a mesma ideia. São os passos que refletem o movimento da misericórdia, a dinâmica da misericórdia. Acolher é proteger, é perceber a necessidade do outro, é estar consciente do sofrimento e angústia, e para isso se tem que aproximar-se. Se tem que sair, aproximar-se para sentir essa necessidade. Segundo, discernir o que necessita é responder concretamente às necessidades. As obras de misericórdia espirituais, corporais, que respondem a todos os tipos de necessidades. E depois vem este terceiro estágio, integrar, que inclui incorporar, salvar, convertir, o que implica uma atenção cuidadosa à atuação da graça na vida fragmentada das pessoas. Nestes passos da misericórdia, vivenciamos literalmente o amor salvador de Deus. Ser salvo por Cristo é ser salvo dessa maneira. É dizer, que Deus não salva de outra maneira que essa maneira. Evangelizar, no fundo, é oferecer essa experiência. Trata-se de uma oferta sempre acompanhada da alegria, porque surge da lembrança agradecida da ação de Deus em nós, razão pela qual Francisco insiste tanto que nos esforcemos para lembrar-nos dessa ação em nossa vida e na história dos nossos países. Então, uma igreja missionária, evangelizadora, capaz de suscitar discípulos missionários, é, portanto, uma igreja misericordiosa, cercana e concreta. É focalizada nas periférias. Por quê? Porque é o evangelho de hoje. Cristo está presente nos pobres, está presente nas necessidades e o sofrimento das pessoas. Então, tudo isto está capturado na ideia da conversão pastoral, cercano, concreto, misericordioso, respondendo às necessidades concretas.
Então, a igreja que tem a visão de Aparecido, o discernimento do Aparecido, o discernimento do Francisco, é uma igreja, no fundo, humilde e dialogante, porque não depende do poder do Estado, não depende do poder da lei, da cultura, e não depende de ser uma instituição poderosa na sociedade civil. Isto é importante. Esta visão da igreja é fundamentalmente a visão da igreja dos primeiros séculos do cristianismo. É assim. É assim. Não é? Então, a missão da igreja no contexto de pluralidade é de oferecer essa experiência de misericórdia, mas com uma humildade e dialogando sempre com outros. Não? Isto é muito diferente de, por exemplo, um certo tipo de populismo cristão neste momento oferecido por Matteo Salvini em Itália, Vladimir Putin em Rússia, não? Ou Trump, que se oferecem a proteger o cristianismo do estrangeiro, de construir muros para proteger a população cristã. Não? Francisco vai a Lesbos, em Grécia, em 2016, para visitar o campo de refugiados e retorna a Roma com 12 pessoas, que eram muçulmanos. Não? Ora, eram muçulmanos porque tínhamos documentos preparados, também podiam ter sido cristãos, mas o que importa aqui é, para o Papa, são pessoas com necessidade, são refugiados que necessitam ser acolhidos, não importa a religião. Não? Então temos aqui duas visões muito, muito diferentes. Uma que depende muito do poder, né, da ideia da nação, da identidade, do cristianismo com a identidade, e outro que, basicamente, é o evangelho, não? De abrir as portas aos mais necessitados. E a religião não pode ser uma coisa de identidade. Não. Bom, o obstáculo principal à conversão pastoral, o que é que é? O que é que é? Podem pensar nisso no momento. Qual é o obstáculo principal à conversão pastoral? A resposta do Papa é muito simples. É o clericalismo. Clericalismo viola a natureza mesma da Igreja, definida pelo Concílio Vaticano II, no Gentium, como povo de Deus. A Igreja é povo de Deus. La Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. É o que diz, desculpa se foi em espanhol, é a totalidade do povo de Deus que evangeliza, como ele diz em Evangelii Gaudium. Não? O povo de Deus que evangeliza e é evangelizada. E isto não importa se somos leigos, se somos sacerdotes, se somos obispos. Não. O clericalismo é a distorção dessa ideia, pensando no mito da superioridade espiritual do clero. Não? Em geral, nós conhecemos os sacerdotes que são superiores espiritualmente, não? Mas não é inevitável. Mas o mais importante é que o sacerdote é sacerdote não porque é superior espiritualmente, por uma questão de função. O sacerdote governa e serve, digamos, ao povo de Deus. Mas quando temos a confusão dessa ideia, a distorção do clericalismo, o mito dessa superioridade, produz uma passividade por parte do povo. Não pode haver discípulos missionários convertidos com a experiência em uma igreja clericalista. Mas o clericalismo é muito mais do que isso no pensamento do Papa. Também é uma mentalidade jurídica enfocada não em Cristo, mas na instituição. É como se a igreja existisse só para si mesma. Há um momento muito importante em Evangelii Gaudium, quando ele fala do seu sonho de uma igreja que evangeliza, e termina essa linha dizendo que não existe para si mesma, não? Senão para evangelizar. Não? A igreja não existe para si mesma, senão para evangelizar. Então, o clericalismo é uma igreja autorreferencial, moralista, aristocrática, distante, abusiva também. Né? Com uma mentalidade corporativa, é uma igreja piramidal, legalista, com uma mentalidade preto branco e preto. Né? Bom, clericalismo é o obstáculo principal à conversão pastoral. Qual é a resposta
ao clericalismo. Como é que podemos acabar com o clericalismo? Mais um minuto para pensar nisso. Acabando com os padres, não? Como é que se pode combater o clericalismo? É pela sinodalidade. Sinodalidade é uma visão de uma igreja sinodal onde há participação do povo de Deus na igreja. Isto não significa democracia. Não? Os obispos são os que governam. Os sínodos de obispos só os obispos votam. Mas a ideia do sínodo é que primeiro há uma consulta, se escuta um ao outro e também ao povo. Não? Então, a sinodalidade e a grande contribuição do Papa, eu acho, tem feito muitas coisas, mas eu acho que a sinodalidade é o seu grande contributo à Igreja do futuro. Ele tem reformado, cambiado o sínodo, tem criado agora um mecanismo de discernimento eclesial que verdadeiramente funciona como uma forma de escutar a voz do Espírito Santo. E o sínodo tem um princípio muito importante dos primeiros séculos do cristianismo. Quod omnes tangit ab omnibus tractare debit. Agora um bocado de latim. O que afeta a todos deve ser discutido por todos. Não? Uma coisa que afeta a vida mesma da Igreja é uma coisa que deveria ocupar a todos. Ok. Então, vão ver, não, que com todo o que tenho apresentado, como no discernimento do Papa a crise do abuso clerical sexual é uma maneira, não vou dizer perfeita, porque é muito dolorosa, mas não há melhor maneira de acelerar a conversão pastoral da Igreja, de acabar com o clericalismo, que é a crise que é a revelação do clericalismo, que é o fundo do abuso clerical. Né? É uma revelação do clericalismo, sobretudo quando se lê os informes de Pennsylvania, a história do ascenso de Cardeal McCarrick. Não? É o clericalismo, ao final. Não? É uma igreja autorreferencial, enfocada em si mesma, não? Que não se escuta, que não põe a vítima primeiro. Tudo isso é clericalismo. Não? E se vê que no discernimento do Papa, durante 2018, ele começa a ver, como resultado, sobretudo, da crise de Chile, ele começa a ver o abuso não como uma coisa só sexual, senão um abuso de poder, sobretudo o abuso de poder, de consciência e de sexo. Tem estas três dimensões. E que não é uma questão também de pecado, senão uma questão de corrupção. E a corrupção é diferente do pecado porque a corrupção não reconhece que é pecado, nega que é pecado. O pecador sabe que está pecando, inconscientemente está à procura de uma forma de sair. Mas a corrupção diz, não, aqui tudo está perfeito. A corrupção. Então, a única maneira de acabar com a corrupção é com o choque da revelação. Todos estes escândalos que estão a sair agora é um grande choque ao sistema eclesial, que vai esforçar a conversão. Por quê? Porque produz, sobretudo, a vergonha. E a vergonha, para volver ao começo, é o que abre o espaço à possibilidade da conversão e do perdão, porque nos faz, primeiro, temos que enfrentarmos com o pecado e depois sentir a vergonha e, terceiro, abrir a misericórdia. Esta é uma conferência muito quaresmal, né? Então, se escutamos ao Papa falando ao final do encontro, agora em Roma, anti-abuso, ele falava assim, o consagrado, escolhido por Deus para guiar as almas à salvação, deixa-se subjugar pela sua fragilidade humana ou pela sua doença, tornando-se assim um instrumento de Satanás. Nos abusos vemos o mal do mal que não poupa sequer a inocência das crianças. Não há explicações suficientes para estes abusos contra as crianças. Com humildade e coragem, devemos reconhecer que estamos perante o mistério do mal, que se encarniça contra os mais frágeis,
porque são a imagem de Jesus. E por isso que atualmente cresceu na Igreja a consciência do dever que tem de procurar não só conter os gravíssimos abusos com medidas disciplinares e processos civis e canônicos, mas também enfrentar decididamente o fenômeno dentro e fora da Igreja. Sente-se chamada a combater este mal que atinge o centro da sua missão. Então, no discernimento do Papa, a revelação do abuso clerical é uma perversão da essência mesmo da Igreja. O sacerdócio que existe para servir à Igreja, que existe para servir à humanidade, usa esse poder para explotar. É uma perversão satânica, né? Então, só quando nos damos conta disso, somos capazes de responder verdadeiramente. O Papa foi, talvez podemos voltar a isso nas perguntas, mas eu estava presente nesse encontro e era muito interessante que os comentaristas, os grupos de vítimas criticaram ao Papa porque falava do abuso como uma coisa satânica, né? Mas para mim é a única maneira de falar disso, porque só se pode responder a esse mal com as armas, digamos, espirituais. Então, para resumir tudo isso, a crise de abuso sexual é talvez a forma em que o Espírito Santo está exigindo da Igreja uma conversão pastoral para acabar com o clericalismo. E que o lugar teológico desde onde o Papa está pedindo a saída é o povo de Deus. Ele está insistindo, o Papa está insistindo na participação do povo de Deus. Porque se a origem deste é o clericalismo, não se pode combater o clericalismo simplesmente cambiando os obispos, cambiando, não. Se tem que haver uma participação autêntica do povo de Deus. E uma coisa mais. Se pensamos no Papa como um guia espiritual, que está conduzindo a Igreja num tipo de retiro, abrindo a Igreja à graça da conversão. Também é o papel do diretor espiritual de identificar os caminhos falsos, as tentações que resistem a essa conversão. Ele identifica duas formas principais de resistir à graça de Deus nessa situação. Uma é uma negação e uma defensividade. Defensividade? Estar muito defensivos, não? Isto não é problema, ou não é só a Igreja, também é culpa da... Esse tipo de reação defensiva é uma forma de resistir, não? Ou também a tentação do juridicismo, que vamos a purificar a Igreja através de novas regras e regulamentos, vamos a tirar aos gays, vamos a identificar os maus. Né? Isto é outra forma, o juridicismo, campanhas de chivo expiatório, não? Crendo que se pode cambiar tudo através dos leis e dos regulamentos. Não? Para o Papa Francisco, a crise do abuso sexual é um problema que só se pode resolver através da conversão do coração, não? Do coração e da mente. O arcebispo de Luxemburgo, Jean-Claude Ollerich, deu uma entrevista durante o encontro e diz assim: "Le pape est très sage." Pode francês também. O Papa é muito sábio, sabe muito bem que não se pode cambiar a Igreja dando ordens desde acima, não? Se tem que cambiar os corações das pessoas, não? E ele falou de que durante o encontro ele podia ver que no seu grupo havia um cambiamento nas consciências das pessoas, sobretudo porque estavam todos os dias escutando, ouvindo as experiências das vítimas. E algumas testemunhas foram terríveis. Não? Mas tive um efeito muito, muito grande sobre os presentes. Não? E ele disse, não, os bispos estão cambiando. Isto foi, sobretudo, importante para os asiáticos e os africanos. Muitos dizem que não é problema deles, isto é um problema ocidental, que não é verdade. Então, o Papa está conduzindo nesse momento a Igreja num grande retiro espiritual. Está convidando a Igreja a uma conversão pastoral. Está vendo que na turbulência
deste momento, há uma graça de conversão e que temos que abrir-nos a aceitar, porque mais além desta turbulência, mais além de tudo isso, haverá uma igreja que é mais autenticamente uma igreja de Jesus Cristo, mais autenticamente a igreja do Evangelho, que é capaz de oferecer o encontro com Jesus Cristo e a misericórdia divina como o fundamento da sua existência. Muito obrigado. Obrigado, Austin, por esta reflexão estruturada, profunda, sintética também, que não é fácil de sintetizar o pensamento do Papa Francisco. Tinha dito inicialmente que não tinha opiniões, mas que o propósito desta conferência era abrir ao pensamento do Papa Francisco, e agora o problema é que temos um mar de temas que nos trouxe a esta reflexão. Digo simplesmente a alguns, e a partir de agora podemos abrir um momento para diálogo, mas o Austin falou-nos, por exemplo, sobre esta questão da família, da Amoris Laetitia, e sabemos perfeitamente da situação dos divorciados recasados, do acolhimento e do percurso de discernimento que pode levar à integração na Igreja, mesmo na via sacramental, no acesso aos sacramentos, e o quanto isto é algo muito delicado e espinhoso que nem todos aceitam, de ânimo leve na Igreja, ou até para defender, mais uma vez, nesta característica que é uma recusa do pensamento do Papa Francisco, dizer ele nem diz isso, não é? Mas também tantos outros temas como a identidade da Igreja, a conversão pastoral, e que é necessariamente, ou que só acontece pela conversão pessoal de cada um de nós, o tema do discernimento, espiritualidade e seguramente do clericalismo e abusos. Não sei se o clericalismo podemos deixar de parte, uma vez que estão aqui dois clérigos sentados a brincar, mas seguramente é um tema que nos preocupa a todos nós. Portanto, temos aqui um mar de temas, e que devolvo então a palavra a esse lado para podermos, ainda temos alguns minutos para criar aqui um momento de diálogo. Coragem. É que senão faço eu perguntas, eu tenho aqui várias. Tenho aqui, já vai o microfone. Prefere responder a cada uma das perguntas ou juntar? Está igual. Se calhar juntamos assim duas perguntas para depois também questões de microfone. Não é uma pergunta. Boa noite, Ana Machado. É um pedido. Se pode falar da situação tão dura que agora acontece com o Cardeal Pell, para quem só teve notícias típicas da comunicação social. Mais uma pergunta? Avançamos primeiro com esta, que as pessoas vão ganhar. Eu vou para a Austrália ao final desta semana, então vou entrar em toda essa situação. Em Roma, no Vaticano, dizem pessoas muito próximas ao Papa, né, que não se pode confiar nesse juízo. É um juízo que há como 10 razões porque realmente não se pode confiar nela. Foi um testemunho de uma pessoa. Outra vítima morreu negando o que aconteceu. A testemunha foi por vídeo, não se admitia certa evidência. Muitas razões. Há outros que dizem que a vítima foi muito, muito impressionante e que o jurado ficou impressionado. Não? O primeiro jurado foi dividido. O primeiro jurado não podia chegar a uma conclusão. O segundo jurado foi unânime em condenar ao Cardeal Pell.
Então, para um católico como eu e como nós, o que podemos fazer nesta situação é duas coisas, eu acho. Primeiro, simplesmente esperar o resultado da apelação que vai ter lugar em junho. Acho que amanhã lhe vão dar a sentença. E penso que há muitos que dizem que Pell é uma chivo expiatório, um bode expiatório dos erros tremendos da Igreja Australiana. E acho que é verdade. Mas isto não significa necessariamente seja inocente ou culpável. Não? Mas se ele tem que ir à prisão, talvez ajudará com a expiação, digamos, deste caminho. E a única outra coisa que eu diria é que há um ambiente na Austrália, me dizem os meus amigos, muito, muito feio nesse momento, que tem saído muitos espíritos que não são de Deus, digamos, não? Uma raiva contra a Igreja que é terrível, terrível, que tem a ver com muitas outras coisas na sociedade escondidas, não? Mas uma coisa é que começamos o encontro em Roma com a notícia da laicização do cardeal McCarrick. Terminamos o encontro com a notícia da condena de Pell. E há 2 ou 3 dias a notícia de que o cardeal Barbarin de França foi condenado a 6 meses de prisão por encobrimento. Temos chegado um momento nesta crise onde os capos mesmos, digamos, da Igreja, os cardeais, estão a terminar na prisão. Temos chegado a um momento muito importante nesta crise. Por isso, digo, é um momento de muita, muita turbulência e tribulação. E teremos que saber aguentar. Porque não é só simplesmente uma tempestade que vai passar. Temos que saber responder a este momento. É um momento muito delicado. Obrigado pela pergunta. Avanço o próximo. Temos aqui 2 hipóteses, ou de facto fazemos uma pergunta, ou então também podemos iniciar este diálogo de um outro modo, que é, de entre tudo aquilo que se escutou aqui, o que é que vos parece mais relevante e o que é que vos parece mais importante, e no fundo também é um modo diferente de introduzirmos este diálogo. Mas enquanto vão pensando, deixem-me também ter direito à minha pergunta. Porque é verdade que Austin dizia que se calhar uma das reações que pode ter a Igreja é este juridicismo, da via jurídica, resolver pela lei, mas também ao mesmo tempo é verdade que quem está no terreno, nas dioceses, nas paróquias, sente alguma dificuldade ou muitas vezes é levado a interpretar o que o Papa pensa, ou que acham que o Papa pensa, não é? Na relação, por exemplo, na questão do acolhimento das famílias, dos divorciados recasados, no acesso aos sacramentos e tantas outras realidades. E a grande dificuldade que muitos sentem, que têm que tomar decisões, é que o direito canónico, a lei pela qual se rege a Igreja, não mudou. Não é? E quem toma decisões diz, o Papa diz que devemos fazer assim, mas a lei continua a mesma e, portanto, sentem esta dificuldade. Enquanto Amoris Laetitia, capítulo 8, é verdade que a lei não se mudou, a lei canônica e a lei também, e a disciplina dos sacramentos não se mudou. O que se mudou foi o modo de aplicar essa lei. E o que antes se permitia com o foro interno, é dizer, muitos sacerdotes têm falado com pessoas em situações matrimoniais muito complexas e têm reconhecido, este pároco tem reconhecido que estas pessoas não estão num estado de pecado mortal. Mas até Amoris Laetitia não podiam tomar o próximo passo, que era
convidá-los a receber os sacramentos. Amoris Laetitia permite agora isto. Se realmente se chega a essa conclusão, é possível agora admitir os sacramentos. É um caminho de discernimento que é muito bem definido no capítulo 8, no senso de que não é simplesmente uma opção, decisão subjetiva, tem que ser através de um acompanhamento muito sério por parte da Igreja. E aqui na diócese há um grupo de 5 jesuítas que estão dedicados totalmente a esse acompanhamento. É muito bem definido nos documentos da diócese de Braga. Isto é a implementação da Amoris Laetitia. Para mim não há ambiguidade, não é um documento ambíguo para nada. Os que dizem que é ambíguo dizem que estão em contra da sua conclusão, mas não podem dizer não estamos de acordo com o Papa, então diz que está criando confusão. Não há nenhuma confusão. Então, agora é a vossa vez. Temos aqui penso que tínhamos ali primeiro, mas depois já temos aqui. Boa noite. Boa noite. A Júlia, eu sou do Brasil. Brasileira. Se as palavras de Francisco evangelizam, o silêncio dele também, Sim. pois devido à ausência de resposta da carta do Vigano, exatamente, da dúbia, podemos entender isso? Por que ele não responde? Sim, boa pergunta. Há um escrito de Bergoglio de 1990 que se chama Silêncio e Palavra, onde ele fala do silêncio de Jesus. Depois de um certo momento na paixão, Jesus não contesta as acusações. E reflete Bergoglio nesse escrito sobre porquê. E, no fundo, é porque responder a um ataque do mau espírito corre o risco de entrar no mesmo jogo, digamos, do mau espírito. O risco, em um contexto de uma acusação encarniçada, é de pensar que se pode responder com a lógica e com as razões. Mas, na realidade, não é uma questão intelectual. É uma questão de discernir os espíritos. Quando uma pessoa critica a outra pessoa, essa crítica pode nascer de um bom coração, de um desejo de ajudar. Não? O Papa quer as críticas, ele não tem nenhum medo das críticas, ele gosta das críticas, gosta da oposição. Não? Isto é vida, isto é normal. Não? Mas quando ele discerne que o ataque vem do mau espírito, ele prefere o silêncio, para evitar cair no jogo do mau espírito, e segundo, para que os espíritos se revelam. Não? Porque escreve nesse escrito que quando o que acontece na paixão é que o diabo só ataca ao Jesus quando pensa que é débil. E o silêncio de Jesus está mal interpretado pelo diabo como debilidade. Então, frente ao silêncio, aumenta o ataque. E ao aumentar o ataque, se revela o que é. Porque o diabo normalmente aparece bajo forma subangelo lucis, não é? Como se fosse um anjo. Não? Então, nesse momento, se revela o que é. Isto é precisamente o que aconteceu no caso do avô de Dublin. Não? Então, uma periodista lhe pergunta, e ele diz, não vou contestar, vocês, os jornalistas, façam o seu trabalho. Não? Eu acho que demorou 4 dias em revelar o que era o ataque de Vigano, que as mentiras que havia, as motivações de Vigano detrás disso. Não? Então, o Papa não precisava dizer nada e tudo caiu-se. E o que era interessante é que nestes dias, depois do silêncio do Papa, os ataques foram ainda mais ferozes dos críticos e se revelavam nesse momento. Não? Sim, aqui, Ricardo.
Boa noite, sou a Rita do Porto, Rita Negrão, e queria-lhe fazer uma pergunta. Lançou aqui um grande desafio que diz que o Papa, o lugar teológico de onde o Papa pede para ser a conversão é do povo de Deus. Isto é para nós todos, que não somos padres, um grande desafio. Como é que acha que isto pode ser feito? Através desta nossa atitude de acolher, de integrar, de amar esta igreja pecadora, criando espaços de discernimento? Como é que acha que nós podemos ajudar esta conversão? Bom, sobretudo através da sinodalidade. Não? Então, a sinodalidade implica uma igreja que sabe escutar. Os obispos escutam ao povo de Deus. O povo de Deus também escuta aos obispos escutam aos... É uma igreja que sabe escutar. Porque, no fundo, a igreja é um corpo apostólico criado por Cristo, onde está ativo o Espírito Santo. Então, a igreja pode mover adiante, escutando o Espírito Santo. Como é que se escuta o Espírito Santo? Se Espírito através da escuta mútua e do diálogo. E por isso a participação do povo de Deus é fundamental. Bom, como é que se pode fazer realmente? Aqui em Portugal acho que há sínodos, não? Tem planos de sínodos diocesanos, a nível de paróquia, a nível de dióceses, a nível nacional e a nível de Roma. Temos que recuperar o que havia na igreja nos primeiros séculos, que era a sinodalidade, a prática de participação na vida da igreja. Mas também implica que nenhum leigo devia sentir-se constrangido a ser um discípulo missionário. Isto é muito, muito importante. Este momento é um momento para que verdadeiramente assumamos a consciência de ser povo de Deus. Porque o liderazgo da igreja está... não perdido, mas falta credibilidade. Não é? Eles não sabem, estão sendo atacados, sobretudo nos Estados Unidos, por todos os lados. E os bispos precisam de nós, precisam do povo de Deus também para ser ativos neste momento. Mas como igreja não estamos muito acostumados à sinodalidade, por isso é difícil. Há que ser paciente, não? Porque estamos tomando os primeiros passos até a sinodalidade. Mas eu acho que o Francisco está mostrando o caminho. Um exemplo recente foi o sínodo sobre os jovens em Roma, onde ele convidou a um grupo de jovens, acho que eram 30 jovens, que era um tipo de coro grego. E ele falou para eles, queremos saber as suas reações ao que vocês ouvem. Não? Então, esse tipo de involucramento, consultas, questionários, sobretudo consultar e escutar ao povo, fundamental. Penso que temos oportunidade para mais uma ou duas perguntas, também para não alongarmos. Boa noite, o meu nome é Maciel. A minha pergunta é no sentido que falou há pouco, da parte de que se calhar o que Deus nos pede não é bem a parte cultural ou até, como é que é dizer, é mais ir ao encontro da pessoa, não é? Não até se calhar a política ou a vencer no mundo a igreja, mas na parte espiritual, não é? O combate espiritual e o combate à misericórdia, da cultura do encontro que ele fala muito. Mas ao mesmo tempo temos outra parte, que é a parte cultural, que a igreja foi nas últimas décadas invadida por esta onda de liberalismo, talvez o marxismo também, o socialismo da própria cultura, que também acabou por influenciar se calhar um pouco os próprios católicos, leigos e clérigos. Evidentemente a onda também, esta onda de abusos pode vir um pouco daí. E, portanto, a pergunta é no sentido de que como é que se calhar o Papa vê também a parte da cultura, não é? A cultura cristã que está a tentar ser substituída por uma outra cultura até mais global e até mais secular, não é? Sim. Relativista também.
Sim, bom, ele fala de uma colonização ideológica, né, que a globalização tecnocrática está a impor uma certa cultura que podemos identificar como individualista, ou relativista, materialista, uma série de coisas, né? Mas esta cultura é agora a cultura dominante do Ocidente. E o risco, o que dizia era que o risco é que a Igreja procure recuperar o que se chama a civilização cristã através de alianças com pessoas como Putin ou Trump, ou não? Isto é o grande risco, é a grande tentação neste momento, porque ao final, como Mussolini e todos os demais, não oferecem o cristianismo, oferecem uma ilusão, porque não se pode voltar atrás, não podemos recuperar a cristiandade. Isto foi outra época. Agora a tarefa é de viver na modernidade e não só resistir à modernidade, mas criar outra modernidade, que é uma modernidade cristã. Esta é a visão do Papa. Por isso, o seu ênfase na recuperação da família, dos laços familiares, a ecologia natural, mas a ecologia também humana, a ecologia dos espaços urbanos, o ambiente mesmo. Tudo isso é a recuperação da ecologia no senso grego, oikos, não? Da casa, a nossa casa comum. Porque isto é o que está sendo destruído, fragmentado pela globalização. Então, a cultura está criada desde abaixo e não desde acima. Esta é a grande diferença. Temos que seguir insistindo no valor absoluto da vida, temos que opor-nos às leis do aborto, da eutanásia, mas vamos perder. Estamos a perder, porque, ao final, a cultura dominante vai em outra direção. E em vez, temos que seguir testemunhando nossos valores, mas o ênfase tem que estar na evangelização desde abaixo, da recriação dos laços, que são o fruto da experiência da misericórdia, não, de Deus. Esta é a recriação da cultura desde abaixo, desde as periférias, desde os pobres, se cria uma nova cultura. A imigração à Europa agora é uma grande oportunidade também na acolhida do imigrante, de uma recuperação desde abaixo de uma nova cultura. Uma última pergunta. Boa noite. Eu sou Pedro Gabriel, do Porto. Pedro. Se calhar não, vou ser um bocadinho polémico, mas a verdade é que fiquei muito impressionado com esta noção de que devemos ser humildes para reconhecer quando não temos respostas, e eu não tenho resposta para isto. Mas eu sinto que os ataques que estão a ser feitos ao Papa Francisco têm, de facto, tanto ódio às vezes, que devem ser mesmo satânicos, não é? Mas eu reconheço que o Papa tem muita misericórdia mesmo para com aqueles que o atacam. E eu pergunto-me, será que no pensamento do Papa haverá também uma forma de tentar chegar a esses que parece que o coração deles estará fechado, mas a verdade é que eles também pensam que o mundo está fechado à Igreja, e o Papa diz, não é assim, vamos ter com eles, não é? E se calhar nós também podemos pensar, eles estão com o coração fechado, mas nós também temos que ir a eles, não é? Eu acho que o silêncio do Papa em não lhes responder também é um ato de profunda misericórdia, mas também gostaria de saber, como conhece o Papa tão bem, não é? O que é que acha da forma como ele reage em relação aos seus críticos? Será que isso pode ajudar a tocá-los e a converterem-se a este novo paradigma, que é o que é necessário, limparmos-nos daquilo que é velho e que nos está a impedir nessa nossa conversão pastoral? Muito obrigado. A razão por dizer isso é que Pedro escreve para um sítio web nos Estados Unidos, escreve muito bem sobre o Papa, é um grande prazer de conhecê-lo. No fundo, ele acolhe as críticas se são
motivadas, não? Com o espírito de ajudar. Ele faz uma distinção entre as pessoas que criticam porque realmente pensam que o Papa está errado, ótimo, que falem. Não? Segundo tipo de crítica que não critica abertamente, diz, não, nós estamos a favor do Papa, mas secretamente vão em contra dele. Ele é muito crítico disso. Se vai criticar, se faz favor, critica. E depois é um terceiro tipo de crítica, que basicamente é a crítica de Vigano e de Burke, não? Que é um intento de justificar, de apresentar-se a eles mesmos como os guardiães da tradição cristã. E que eles estão a julgar ao Papa desde essa tradição. Este é um jogo de poder. É um jogo de poder. Não é mais. Então, respondendo a este tipo de jogo de poder, tu entras no mesmo jogo. Então, o Papa, porque o grande jesuíta que faz um discernimento todo o tempo. Não todas as críticas são iguais. Não todas as resistências são iguais. E temos que discernir e saber responder. Mas enquanto a comunicação do Papa, isto não é um Papa de silêncio. Ele tem dado, desde o início do pontificado, mais conferências de prensa que de todos os papas na história. Eu me lembro da primeira voo do Rio de Janeiro, julho de 2013. Nesse momento, o Papa não tinha dado nada aos jornalistas, mas ele ficou mais de 1 hora a pé, depois de uma viagem muito cansativa, respondendo às perguntas. Eu tenho viajado numa voo papal que foi à Suécia, e eu posso testemunhar diretamente como é que os jornalistas preparam as perguntas para o Papa. O Papa não tem nenhuma ideia do que vão perguntar. E os jornalistas estão a procurar o titular do dia seguinte. Mas ele responde a tudo. Responde. E esses jornalistas muitas vezes fazem críticas muito duras, não porque são deles, porque é o que estão dizendo a gente. E ele sempre responde. Então, não tem nenhum problema com as críticas, mas sim sabe discernir de onde é que vêm os espíritos de trás deles. Muito obrigado pela pergunta. Peço desculpas pela dificuldade em comunicar às vezes esta noite. Tem sido um grande prazer estar com vocês. Obrigado. O prazer foi nosso. Eu penso que nós podemos também concluir este serão, também dado que amanhã é dia de trabalho, a hora que também vai se adiantando, mas concluía com um agradecimento. Eu creio que uma das palavras fortes do papado de Francisco é o discernimento. E hoje, esta noite, tivemos a oportunidade de ter acesso, como dizíamos no início, ao pensamento do Papa Francisco, as traves mestre do pensamento do Papa Francisco, que nos permite a nós também entrar nesta lógica do discernimento e ajudarmos na construção de uma igreja mais transparente, mais próxima das pessoas, mais próxima também de Cristo. E por isso, muito obrigado, Austin, pela oportunidade desta noite, estar aqui conosco. Agradeço também a colaboração do CAB, da Rede Mundial de Oração pelo Papa, da Arquidiocese de Braga, que estas sinergias que permitem também, não só às pessoas de Braga, mas também de outras cidades, Porto e tantas outras aqui que estão aqui presentes, que também creio que é um exemplo bonito, que possamos trabalhar em conjunto para oferecer serões e trazer pessoas de excelência para nos ajudar a refletir sobre a Igreja. E último agradecimento a todos vós que dedicastes um pouco do vosso tempo para vir até este Espaço Vida. Muito obrigado pela vossa presença, bom descanso e até amanhã.